Vou fazer uma leitura aqui, ó, só um pouquinho antes, volta aí. No capítulo 9. No capítulo 9 aí, ó. Lá no versículo 27. Só fazer uma leitura rápida aqui para a gente entrar depois no capítulo 10. Está dizendo assim, ó. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: Credes que eu seja capaz de fazer isso? E responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou nos olhos, dizendo: Seja-vos feito conforme a vossa fé. Olha que interessante isso daqui. Os 2 cegos chegaram até Jesus, né? Quando Jesus então entrou em casa, eles se aproximaram e Jesus perguntou para eles: Vocês creem que eu seja capaz de fazer isso? Vocês creem que eu seja capaz de curar vocês? E eles responderam: Sim, Senhor. Então lhes tocou nos olhos, dizendo: Seja-vos feito conforme a vossa fé. Ou seja, eu posso colocar diante de Deus qualquer situação, mas se eu não estiver firmado na rocha, se eu não exercitar minha fé, se eu não colocar minha fé em ação, nada vai mudar. Eles chegaram até Jesus e Jesus perguntou, foi direto, olhou para eles assim e perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E se eles tivessem falado assim: eu não acredito, mas estão falando que o senhor faz, então nós viemos aqui para ver se o senhor faz. Ia acontecer alguma coisa? Ia mudar a situação? Não. Eu acredito que Jesus ia falar assim: então vocês têm que trabalhar mais isso aí, porque vocês estão falando que eu faço, mas se vocês não acreditam, eu não posso fazer. Como que ele respondeu? Então tocou nos olhos, dizendo: Seja-vos feito conforme a vossa fé. Então, tudo que você tem colocado diante de Deus, toma essa resposta dele aqui para você. Vai ser feito conforme a vossa fé. Eu não sei o que está se passando, o que tem acontecido, o que você tem colocado diante de Deus, mas Deus sabe. E a resposta para você, se não está acontecendo, está aqui: Seja-vos feito conforme a vossa fé. O que é a fé? É a certeza, né? Eu coloco algo diante de Deus e eu vou na certeza que vai acontecer. Se lá no fundo do meu coração eu duvidar, não vai acontecer. Ou seja, como falei no louvor, está dizendo aqui, hoje o meu milagre vai chegar. Nós não declaramos isso? Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Se eu duvidar, o que eu citei para os irmãos? A Bíblia fala: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Então, se está acontecendo assim na sua vida, em alguma área da sua vida, tem que fortalecer sua fé. Amém? E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu então severamente: Cuidai para que ninguém saiba disso. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões admiradas exclamavam: Jamais se viu algo assim em Israel. Por outro lado, os fariseus maldiziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: De fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos.
Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. O que estava acontecendo aqui? As pessoas vinham até Jesus procurando uma cura, uma libertação, uma transformação, uma palavra para si mesma, e muitos vinham até Ele trazendo pessoas, entes queridos, colegas, amigos, que estavam precisando de uma palavra, estavam precisando de um milagre, estavam precisando que acontecesse algo na vida dela, né? Jesus ia lá, pregava, orava, impunha as mãos, as pessoas não saíam da presença dele sem que algo acontecesse. Mesmo assim, o que as pessoas estavam falando? Os fariseus. Ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios, ou por Beelzebu, como se diz na outra tradução. Quando ele ouvia falar isso, quando ele ouvia alguém criticando, alguém falando algo contra o que ele estava fazendo, ele desistiu. Ele sabia quem ele era, ele sabia por que ele veio, né? Então, para ele não importava o que as pessoas diziam. Então, para mim e para você, não tem que importar o que as pessoas falam ou deixam de falar, ou acham ao meu respeito, ao seu respeito, ou o que as pessoas acham da sua vida, do que tem acontecido na sua vida. O que importa para mim, o que importa para você é o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa de você. Amém? A opinião do resto do mundo, o que eu vou fazer? Todo mundo gosta do que eu faço? Todo mundo gosta da minha pessoa? Todo mundo simpatiza comigo? Não. Mas e aí? Se eu for pautar a minha vida de acordo com a opinião dos outros, eu falei para o meu cunhado agora de pouco, conversando com ele, que é a hora que ele chegou. Se eu fosse ouvir a opinião dos outros, eu não estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu não tenho que olhar para isso. Assim como é o exemplo que Jesus deixou para nós. Chegaram os fariseus, ele está expulsando os demônios por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. O que ele fez? Ele parou? Não. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia para que ele veio, e para ele pouco importava a opinião dos outros. Aí, quando chegava o momento oportuno, então ele ia lá e dava de encontro com os fariseus, né? Mas, e acontece até hoje? Acontece. E vai continuar acontecendo. Então, não se deixe abater pela opinião dos outros. Não jogue a toalha pela opinião dos outros, pelo que falam e deixam de falar ao seu respeito, ou a respeito do que você faz ou deixa de fazer. Amém? E, depois, vendo a multidão que estava procurando ele, aí aqui está dizendo que ele sentiu grande compaixão pelas pessoas. Então, ele olhou lá para os discípulos, pediu para que eles orassem ao Senhor da seara, para que ele mandasse mais ceifeiros, mais obreiros, né? Por quê? A seara era grande, então tinha muita gente ali precisando de ouvir o Evangelho, precisando de cura, de libertação, de transformação, de mudança de vida. E a partir daí, então, agora ele começou a passar para os discípulos aqui alguns ensinamentos, que com o passar dos dias, a gente às vezes acaba esquecendo um pouco disso aqui. Às vezes eu falo sempre, o diabo ele não vai perder a oportunidade de tentar nos derrubar. E às vezes quando ele vem com as artimanhas dele, às vezes a gente acaba esquecendo de algo que Jesus ensinou, mandou a gente fazer. A gente demora um pouco, para se lembrar, para pegar no tranco, para tomar atitude. Então nós vamos ver um pouco aqui, vamos relembrar isso daqui. Por que nós vamos relembrar? Não sei. Como eu sempre falo, a igreja é de Deus, o rebanho é de Deus, a palavra é de Deus. Então ele faz da maneira que ele acha que tem que ser feito e pronto, Ele olha aqui para dentro e é isso que vai ser ministrado. Aí ele dá a palavra para mim e eu oro e peço a Deus a direção, peço, Senhor, que eu seja claro e objetivo. Então, aqui estamos nós. Está dizendo assim, então, capítulo 10, agora versículo 1, do Evangelho de Mateus. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro,
e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, e nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Então aqui, o que ele fez? Chamou os 12, até então eles estavam caminhando, andando com Jesus e aprendendo, né? Até então eles estavam vendo o que Jesus fazia, e eles, quando chegavam num lugar ali, as pessoas começavam a se aglomerar, juntar aquela multidão. Então o que os discípulos faziam? Eles organizavam tudo ali e prestavam atenção no que Jesus estava fazendo. Jesus estava operando ali milagres, sinais, maravilhas. Eles estavam aprendendo com Jesus. Jesus estava ensinando eles. Então Jesus contava a parábola, depois, em particular, abria a parábola para eles, explicava o que era, né? Eles estavam sendo preparados para uma obra. Agora então, diz aqui, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar espíritos imundos e curar as doenças e males. Então agora eles já passaram da primeira fase. Primeiro eles foram chamados, arrebanhados ali, começaram a caminhar com Jesus. Agora já foi dado, né, algo a mais aqui para eles fazerem. Então, o que Jesus fez? Vocês estão aprendendo, agora eu vou dar mais responsabilidade para vocês. Deu-lhes o poder de expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Depois, em seguida, nós vimos aqui o nome dos discípulos, né? Só que isso daqui tem continuação. É algo que eu falo sempre. Quem que é que faz a obra de Deus hoje? Somos nós. Foi a vez do Filipe, do Bartolomeu, do Tiago, do Zebedeu, de todos esses daqui, foi a vez deles. Depois deles, teve mais discípulos. Depois, até que chegou 2023, nós estamos aqui. E é a nossa vez agora, né? O livro de Atos não tem um amém no final lá, não acabou, está sendo escrito ainda. Por quem? Por nós. Nós estamos aqui fazendo história. Então nós hoje estamos incumbidos de fazer isso aqui, e tendo chamado os seus 12 discípulos, e tendo chamado, coloca aí o seu nome, e tendo chamado Márcio, deu-lhes o poder de expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Assim ele fez comigo e fez com você também. Amém? Mas às vezes a gente acaba esquecendo, né? Às vezes a gente acaba ficando aflito, a gente acaba achando que não é para nós, né? A gente acaba deixando isso de lado, acaba dando um passo, recuando, né? Dando um passo para trás. E aí o que o diabo faz? Quando a gente dá um passo para trás, ele avança, né? A partir do momento que eu recuo, ele está avançando. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Lembra sempre disso. O seu nome está embutido aqui, Então, ele deu para você, o poder de expulsar espíritos imundos e curar as doenças e males. Mas o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Eu tenho que estar firmado na rocha, eu tenho que estar em comunhão com Deus, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, eu tenho que meditar todo dia, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que perseverar, ser, como a própria Bíblia nos diz, firme e constante. Além de ser firme, não recuar, não arredar o pé do lugar que Deus me colocou, eu tenho que ser constante na obra de Deus, eu tenho que estar perseverante. Para quando o diabo se levantar na minha frente, eu não recuar, eu partir para cima dele, eu bater de frente com ele e ele tem que sair. A hora que eu usar o nome de Jesus e dar ordem para ele, ele tem que sair. Amém? Assim é para acontecer com todos vocês. Com todas as pessoas que estiverem firmadas na rocha, que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, passaram pela água do batismo, que estão perseverantes na palavra de Deus, que têm comunhão com Deus. O diabo ele vai se levantar. Jesus falou, no mundo tereis aflições, então o diabo vai se levantar.
Ele não falou que ia ser um mar de rosa, que tudo ia acabar. Não, ele vai se levantar. São as aflições da vida. Mas a diferença está na maneira que eu vou encarar essas aflições. Na maneira que eu vou bater de frente com elas. Amém? Olha só. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios. Quem são os gentios? São as pessoas que não são judeus, pessoas que não conheciam os costumes judeus, pessoas ou pagãos, conforme a tradução que você tem. Então ele está dizendo assim, ó: vocês não vão pregar para os gentios, e também vocês não vão entrar em alguma cidade dos samaritanos. Então ele estava falando assim, ó: eu vou enviar vocês de 2 em 2. Estou dando poder para vocês para fazer tudo isso, mas vocês não vão pregar e nem fazer nada para os gentios e nem para os samaritanos. Então Jesus estava enviando eles a quem? Aos judeus. Jesus estava enviando ele aos judeus, ao povo dele. Olha só. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é a casa de Israel? De quem que ele estava falando? Dos judeus. Então ele falou para os discípulos: vocês vão buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês vão pregar, vocês vão fazer tudo isso para os judeus. Para os gentios, mais para frente. Para os samaritanos, mais para frente. Não era o momento ainda. Mas para os judeus, para o povo de Israel aqui, era. É para eles que Jesus estava enviando. Para o próprio povo dele. Ou seja, trazendo para nós hoje, para a própria igreja dele. Como eu falei, às vezes a gente acaba esquecendo esses ensinamentos, né? A gente acaba esquecendo a posição que ele nos colocou. E com o passar do tempo a gente começa a padecer na mão do nosso inimigo, que não é de carne e sangue, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra os espíritos imundos que usam pessoas. E com o passar do tempo a gente esquece disso e a gente acaba, né, não batendo de frente com ele, acaba recuando. Olha só. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. Olha a mensagem que Jesus mandou eles pregarem: o reino dos céus está ao vosso alcance, ou é chegado o reino de Deus. Tem uma tradução que fala assim: o reino de Deus está entre vós. Alguém tem essa tradução aí? A mais comum, ó, Almeida: é chegado o reino de Deus. Nessa tradução que eu estou usando, ó: o reino dos céus está ao vosso alcance. Então isso era a mensagem que ele mandou os discípulos pregarem ao povo judeu, ou ao povo dele. O reino de Deus está ao alcance de vocês. Vocês só não vão entrar no reino de Deus se vocês não quiserem, porque está ao seu alcance. Vocês só não vão ser curados se não quiserem. Vocês só não vão ser abençoados se não quiserem. Por quê? Porque está ao vosso alcance. Ó, o reino dos céus está ao vosso alcance. Agora ele continua então falando para os discípulos, ó, no 8: curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Ou de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, ou segundo par de sandália, ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. Ou seja, ele estava dizendo assim, ó: vocês vão na cara e na coragem. Eu vou prover
tudo que vocês precisarem. Então, além de enviar eles, de dar algo mais de responsabilidade para eles fazerem, ele estava ensinando mais uma lição para eles aqui. Vocês têm que ser dependentes totalmente de Deus. Nós temos que ser dependentes totalmente de Deus. Amém? Está acontecendo alguma coisa? Ninguém pode ser dependente de mim ou de qualquer outra pessoa para falar assim, eu tenho que ir lá procurar fulano de tal para ele orar para mim, para ver se muda essa situação. Vocês têm que ser dependentes de Deus, eu tenho que ser dependente de Deus. Quando o diabo se levanta, ele tem que saber que é para cair. Ele tem que olhar para mim, ele tem que falar assim, eu vou me levantar, mas eu sei que eu vou cair de novo, porque a hora que eu bater de frente com ele, ele não vai recuar. Ele vai usar a autoridade no nome de Jesus, vai mandar eu sair, eu vou ter que sair. Então por que ele vem? Porque a função dele, roubar, matar e destruir. Ele percebeu a oportunidade, ele não vai desperdiçar. A gente desperdiça, ele não. Se a gente vacilar, ele acaba com o casamento, ele acaba com o trabalho, ele acaba com a vida, ele faz a pessoa se perder e acabar na morte. Então, nós não podemos vacilar, nós não podemos abaixar a nossa guarda. Amém? Vai lá para Lucas 10 agora. Primeiro ele enviou os 12. Olha agora, passado algum tempo. Lucas 10, versículo 1. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares em que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: a paz seja com esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, que se nos pegou a sandália, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 17. Então Jesus enviou, eles foram. Olha depois de algum tempo então. Então os 70 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Ou seja, eles saíram comissionados a fazer aquilo lá, de 2 em 2, e eles estavam fazendo a obra que Jesus nomeou eles a fazer, que houve um rebuliço. Então eles voltaram felizes, Só que Jesus falou assim para eles no 19: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões,
assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ou seja, ele falou assim para eles, a grosso modo: vocês não têm que se alegrar porque os espíritos imundos estão obedecendo vocês. Você tem que se alegrar do nome de vocês estar escrito nos céus ou no livro da vida. Vamos falar assim: não adianta nada vocês ir lá fazer tudo isso e não ter a salvação. Então Jesus alertou eles sobre isso. O principal é a salvação da alma de vocês. Ele veio para pagar o preço, né, que todos deveriam pagar. Ele verteu todo o sangue dele pela salvação da humanidade. Então ele estava ensinando desde os discípulos aqui, ó. Vocês estão fazendo isso, vocês estão expulsando demônios, vocês estão curando enfermos, vocês estão fazendo tudo isso, né? Porque tem como, vamos falar aqui, tem alguma pessoa, vamos dizer que a pessoa está endemoniada, ela vai pensar em salvação? A pessoa que está doente vai pensar em salvação? Não vai, a pessoa quer resolver o problema dela, né? A pessoa quer a solução. Então, além de dar a solução para a pessoa, eles tinham que pregar o evangelho da salvação. Então não era simplesmente ir lá e curar, e restaurar, e mandar o demônio sair. Não, eles tinham que fazer isso. A pessoa agora está sã, tá, então agora senta aqui, falar da salvação para ela. Como eu falei no início, é a nossa vez. Então nós temos essa autoridade, nós temos que fazer essa é a obra de Deus. Só que apesar de tudo, acima de tudo, nós temos que falar da salvação para as pessoas. Então, a gente às vezes é chamado, a fulano não está bem, não, vou orar por ele. Mas não é só orar por ele, mandar o Satanás sair da vida do cara, da pessoa. A gente tem que ir lá e falar da salvação. Fulano, senta aqui, vamos gastar um tempo aqui agora. Tem que falar da salvação, do plano da salvação para ela, ou para ele. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Pisar em serpentes e escorpiões, mandar o demônio sair, ele tem que obedecer. Mas o principal, nós temos que falar de salvação para as pessoas. Ele disse aqui, ó: atentai, presta atenção. Ele disse assim, ó: eu tenho-vos dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. E nada, e nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ou seja, o nome deles estava escrito nos céus, então eles tinham que fazer o que agora? Ganhar almas para o reino de Deus. Falar de salvação para as pessoas. É para nós. A Bíblia parece que foi escrita ontem, né? É tão atual que parece que foi escrito ontem. Que a gente às vezes fica sabendo que pessoas estão atormentadas, estão passando dificuldade, está com dificuldade financeira, a gente se une, vai lá, ajuda a pessoa. A gente ora, não, eu vou orar por você. Mas e da salvação, a gente tem que falar? Quantas vezes, né? A gente ora para as pessoas, a gente fala, né? A gente ajuda, mas a gente não fala sobre salvação. Que é o principal, né? O principal projeto de Deus para nós. A salvação da nossa alma e a salvação da alma daqueles que precisam ouvir a palavra. Quem que vai ouvir? Quem que vai? Como que eles vão ouvir se não houver quem pregue, né? Então, é para nós. Nós estamos continuando isso. É para mim, é para você. Coloca o seu nome depois lá do nome dos irmãos lá. Marcos 16. Vou pegar do versículo 14 aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Jesus tinha ressuscitado, ele tinha aparecido para Maria Madalena, mandou ela avisar os irmãos lá, e eles não acreditaram.
Então, aqui no 14 diz assim, ó. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações. Ou seja, né? Eles tinham aprendido, Jesus tinha ensinado, tinha dado autoridade para eles. Depois que Jesus foi crucificado e foi sepultado, para eles tinha acabado tudo. Eles tinham já esquecido tudo que tinha aprendido. Então, ó, Jesus, quando apareceu para eles, fez o quê? Primeira coisa, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Olha só, ele está agora relembrando para eles ali, depois que ele ressuscitou, né? Nós conhecemos a passagem lá atrás. O que ele fez? Ele foi acompanhar dois deles no caminho de Emaús, né? Então, Jesus foi crucificado, foi sepultado. Eu vou voltar para minha terra. Dois estavam indo embora para a terra deles lá. Daqui a pouco estavam lá reunidos. Aí o Pedro teve a ideia: eu vou voltar a pescar. Tá, nós vamos com você. Aí ele foi lá, ele resgatou os dois lá no caminho, pregou para eles de novo, mandou eles voltar. Foi lá na beira do rio, assou o peixe lá para eles, que estavam pescando, né? Relembrou tudo de novo ali. E agora novamente, ó. Vou ler de novo o 16. Ó. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Ou seja, eles sabiam o que tinha que fazer. Quando Jesus foi crucificado, eles já tinham deixado de lado. Naqueles 3 dias ali, que eles estavam reunidos ali, 2 estavam indo embora, os outros voltaram a pescar, né? Agora Jesus apareceu para eles aqui, já chegou ali repreendendo a dureza do coração deles ali. Eles não acreditaram naquilo que a irmã chegou falando, no que os 2 que estavam lá no caminho de Emaús também chegaram falando. Olha, nós vimos o Senhor no caminho. Não acreditaram. Então ele apareceu, repreendeu, relembrou de novo, ó. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E os sinais acompanharão os que crerem. Então ele teve que falar tudo de novo. Ou seja, por que vocês pararam? Por que vocês esqueceram? Aconteceu com os discípulos, da mesma maneira tem acontecido com a gente. Tem acontecido com a igreja de Cristo nos últimos dias. O que tem acontecido muito por aí? Fala-se de bênção, fala-se de um monte de coisa, e isso está deixado de lado. Qual que é o principal? Qual que é o objetivo? A salvação. E a salvação tem ficado de lado. Curar as pessoas, orar pelas pessoas por cura, por libertação, por transformação, por mudança de vida, tem ficado de lado. Não, nós vamos orar por você, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer isso. E a salvação? E impor as mãos sobre a pessoa e mandar o diabo sair. Mas será que eu posso? Será que é para mim isso? É para todos nós.
para todos nós, sem exceção. Desde que esteja, como eu falei, está ligado na videira, está em comunhão com Deus, está firme na palavra, tem se alimentado diariamente, tem sido firme e constante. A hora que o diabo se levanta, seja na vida de quem for. Você olha para uma pessoa, você percebe que está sob influência maligna, às vezes não precisa nem chegar perto e pôr a mão na cabeça da pessoa. De repente você olha para a pessoa assim, ó, no olhar, de trocar o olhar assim, ó, que nem eu estou fazendo com o Everton assim. Em espíritos, demônio, solta ele agora. Isso já aconteceu comigo. Da pessoa olhar para lá, quando olhar para mim de novo, era outra pessoa. Tem que acontecer com todos nós. Quando o diabo olhar para mim, olhar para você, ele tem que ver, não, se eu me colocar com ele, eu vou me lascar. Porque ele está cheio do poder de Deus, ele vai mandar eu sair, eu vou ter que sair. Então, se ele for esperto, né, como a Bíblia diz, porque esperto é ele, nós somos inteligentes. Se ele for esperto, ele vai sair antes de afrontar a gente. Mas como ele é teimoso, né, ele vai querer bater de frente. É para mim, é para você, todos nós temos que estar preparados, porque Jesus falou que isso é para todos nós. Entre os discípulos lá, ele não falou assim, ó, ô Simão, presta atenção que você vai fazer isso, ó. Os outros não, hein? Simão, você vai colocar a mão sobre os enfermos, vai curar, vai libertar. Os outros não, os outros vai fazer outra coisa. Não, ele falou para todos. Ele comissionou a todos, então é para todos nós. Mas como vai ser isso? Pela nossa fé, né? Se eu estou ligado com Deus, se eu estou ligado na videira, estou perseverando na palavra, eu tenho conhecimento, eu oro, eu busco todo dia, Deus fala comigo, Deus tem mudado situações da minha vida. Então a hora que é para Ele me usar em benefício de outras pessoas, se eu tiver medo, o que vai acontecer? Quem tem medo tem ausência de fé, e quem tem fé tem ausência de medo, é o inverso. Então se eu recuar, não vai acontecer. Se eu recuar, o diabo vai avançar. Então eu tenho que estar ciente a todo instante, qualquer momento Deus vai me usar e eu estou preparado, Senhor. Pode usar. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Aí, a Bíblia diz assim que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele diz assim, ó, eu sou o Senhor e não mudo. Então Ele continua curando, libertando, transformando vidas. Ele continua operando sinais, milagres e maravilhas. Tem até ministérios por aí que ensinam que Deus não cura mais. Como que Deus não cura? Como que Deus não liberta? Cura sim. E tem muitos ministérios por aí que ensinam que para que a gente seja ferramenta na mão de Deus, para que a gente seja usado por Deus, para que a gente tenha autoridade para mandar o mal sair da vida da pessoa e ele sair, eu tenho que estar debaixo da unção ministerial de alguém. Mentira. Tem que ter cobertura espiritual de fulano de tal. Mentira. O que Jesus fez aqui? Preparou os discípulos. O que ele falou? Eu vou para o Pai. Quem vai dar continuidade? Vocês. Aonde que está na Bíblia que ele falou assim, ó, vocês procuram um ministério, que fulano de tal lá vai ungir você com óleo e você vai ter cobertura espiritual para fazer isso. É mentira deslavada. Isso é só para ter o rebanho nas mãos. Isso é implantado na cabeça do povo e o povo acredita nisso. Não, porque eu estou debaixo da cobertura espiritual de fulano de tal. Estou debaixo da unção ministerial de fulano de tal. Mentira. Amém? Não é porque eu estou aqui na frente que os irmãos estão aqui ouvindo o que eu estou ministrando pela misericórdia de Deus. Os irmãos não estão debaixo da unção ministerial minha e nem de nada. Os irmãos estão debaixo das poderosas mãos do Senhor. Amém? Eu simplesmente estou aqui ministrando pela misericórdia dele. O dia que eu não servir mais, pronto, ele tira, aí eu coloco a outra no meu lugar, pronto.
Ele não vai falar assim, ô coitadinho do Márcio, vem cá que eu vou preparar você de novo. Não, o dia que eu não servir, se eu pisar na bola, simples assim, ele tira e coloca outro. E não tem esse negócio de unção ministerial e cobertura espiritual. Cada um é responsável pela própria salvação. Amém? Então a gente tem que cuidar disso muito bem. Qual que é a receita então? Crer. Ter atitude, obediência e comunhão com Deus. Amém? Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que vai se manter em pé na sua frente se você tiver dessa maneira. Jesus falou para os discípulos, falou para quem veio depois, e agora é a nossa vez. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. E se beber algum veneno, nenhum mal lhes fará. E os sinais seguirão aos que crerem. Os irmãos estão aqui hoje porque crê. Não crê? Então pronto, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, nenhum mal lhes fará. Também não é por isso que vai sair por aí, não, eu vou tomar um veneno então para ver. Não, isso aqui ele está se referindo assim, ó. Se alguém vier e te dá um veneno para você beber, você não sabe, você vai beber não sabendo que é veneno, não vai te fazer mal. Então não vamos tentar Deus, né? Amém? Os irmãos entenderam? Então, que Deus trouxe ao meu coração para que a gente relembrasse isso, porque às vezes a gente acaba deixando de lado, a gente acaba esquecendo, como aconteceu com os discípulos. Quando Jesus foi crucificado, foi sepultado, para eles ali naquele momento, no calor do momento ali, tudo que eles viram, né, o impacto que aquilo causou, para eles tinha acabado tudo. Na verdade foi só o começo, né? Foi só o começo de tudo. Então, por que Deus trouxe isso? Talvez tenha acontecido algo na sua vida aí, que é porque você está inserido nisso aqui, né? Talvez você esqueceu a posição que Deus te colocou. Talvez você esqueceu da autoridade que Ele deu na sua mão. Mas tem que primeiro analisar se está em comunhão com Deus, se tem orado, se tem se alimentado da palavra, se está ligado na videira, né? Para não acontecer como aconteceu com 7 filhos de Seva. Eles acharam muito bonito o que Jesus estava fazendo, o que os discípulos estavam fazendo, né? Ah, nós vamos fazer isso aí também. Quem que era os Sevas? Eram sacerdotes. Aí eles acharam bonito, vamos fazer isso aí também. Aí eles chegavam na pessoa que estava lá endemoniada, eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Aí a Bíblia fala que um dia desses, uma pessoa estava endemoniada, eles chegaram, fizeram isso daí, e o demônio, a Bíblia fala que se assenhoreando de 2, né, falou assim para eles: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós quem sois? E aí a Bíblia fala que se assenhoreando de 2, né, avançou sobre eles, e eles saíram dali nus e envergonhados, ou seja, apanharam daquela pessoa que estava endemoniada. Saíram dali nus e envergonhados. Então, para que não aconteça, né? Então, antes da gente bater de frente com o diabo, peraí, eu estou firmado na palavra? Eu estou em comunhão com Deus? Então, se tiver fraco na fé, se tiver em dúvida, é melhor não. Só que isso foi comissionado para mim e foi comissionado para você. Então, não é momento de estar fraco na fé, né? Não é momento de deixar de ter comunhão com Deus, não é momento de deixar de estudar a palavra, de orar, né? E quando tudo está bem, mais ainda que tem que se fortalecer, porque quando tudo está bem, pode esperar que daqui a pouquinho o diabo vem botar o dedo dele. Ele está preparando alguma. Então, cuidado. Amém? Os irmãos entenderam? Então, fique com essa palavra. Medite, pense em tudo isso, fale com Deus. Tem algo que talvez você tenha colocado diante de Deus aí, e a resposta veio,
Então se conserte, fale com Deus. Aquilo que tem que fazer, faça. Se tiver que falar, fale. Se tiver que chorar, chore. Só não saia daqui da mesma maneira que chegou. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, desde o início da semana, para que eu trouxesse para os irmãos essa mensagem, no decorrer da semana, meditando sobre ela, o Senhor foi abrindo um pouco mais o estudo, o Senhor foi trazendo, meu Deus, a mensagem ao meu coração. Eu clamei ao Senhor que eu fosse claro e objetivo, assim o fiz, mas se tiver alguém aqui que ficou com alguma dúvida, que em nome de Jesus essa pessoa vai me procurar no final do culto, para que ela não saia daqui com nenhuma dúvida em nome de Jesus. E que a partir desse momento, a partir dessa mensagem, Senhor, essa pessoa, meu Deus, ela retome, Senhor, a comunhão com o Senhor, que estava se esfriando, estava meio distante. Para que ela venha, meu Deus, no momento certo, no momento oportuno, quando o diabo se levantar, ela bater de frente, mandar ele sair, ele bater em retirada para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?